E mais uma vez estamos reunidos aqui, os três cavaleiros do Apocalipse para hoje, no nosso assunto especial que tem a ver justamente com os quatro, hein? Vou dando spoiler, que na realidade spoiler é a especialidade do nosso colega, o pastor Dario. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão, nossa live de hoje. Nosso conteúdo aqui tem a ver com o livro do Apocalipse e você é o nosso convidado especial para participar nesse momento tão crítico da história humana. Nós cremos que as profecias estão se cumprindo, especialmente nessas circunstâncias que o próprio país passa. Portanto, mais do que nunca, é necessário voltarmos à palavra de Deus e entendermos aquilo que Deus já deixou revelado. Então corre lá, pega a sua Bíblia, já alcança ela, deixa do lado. Se você tem aí acesso à sua digital também, já pode abrir o seu aplicativo e vamos acompanhar juntos nessa noite o que a palavra de Deus nos traz para o crescimento pessoal e espiritual da nossa vida. Hoje, nosso convidado aqui é o pastor Dario, que é um dos nossos anfitriões. Ele vai estar com a gente até o final da série, se der tudo certo, né, pastor? Vamos juntos pela fé. E hoje temos aqui um convidado especial também da igreja de Vila Galvão, um dos nossos anciãos lá, o nosso amigo Jefferson. Seja muito bem-vindo. Manda também um abraço, a saudação para o pessoal. Quero mandar um grande abraço a todos os amigos que estão nos assistindo, ao distrito de Vila Galvão, ao distrito de Guarulhos. É gostoso vir aqui, pastor, porque essa igreja na minha infância eu visitei por diversas vezes. Tive grandes amigos aqui que estudaram comigo lá no Colégio de Vila Galvão. Então, mando um grande abraço a todos aqui da Igreja Central de Guarulhos, ao distrito e ao pessoal de Vila Galvão e também aos meus familiares que estão acompanhando aí em casa. Um abraço para vocês. Muito bom, um abraço para todos aí do distrito de Vila Galvão, igreja tão querida também do povo do nosso querido amigo e pastor Dario. Seja bem-vindo, manda um abraço para o povo também. Boa noite, queridos. Estamos felizes pela oportunidade de darmos prosseguimento a esse projeto maravilhoso que é o estudo das profecias do Apocalipse. Então você que está entrando agora no Facebook, nós fazemos o apelo para que você marque na tua agenda, já a partir de hoje, todas as segundas e quartas, estamos dando prosseguimento a esse livro empolgante, esse livro desafiador, que é o livro do Apocalipse, que como já temos estudado aqui nas lives anteriores, a gente descobriu que o Apocalipse é um presente de Jesus para a sua igreja. É um presente de Jesus para aqueles que o seguem, né? Então, desde já, faço o apelo. Marca na tua agenda, compartilhe essa live, divulgue, porque cada semana, segundas e quartas, estamos fazendo uma imersão nesse livro. E assuntos profundos e maravilhosos estaremos abordando dentro do Apocalipse aqui, já a partir de hoje, né, pastor Acílio? Porque o tema de hoje é muito importante, não é verdade? Muito bom. Essa foi a introdução da introdução, hein? Maravilha, obrigado, amém. pastor. Estamos revisitando aí alguns temas que passamos nos últimos 4 encontros, mas que Deus te abençoe, que você também possa, nesse momento, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz dele e a mensagem que ele traz para o seu coração. Eu queria, nesse momento, convidar nosso amigo Jefferson para conduzir a nossa live aqui num momento de oração, para que Deus nos abençoe agora. Amém. Então, da maneira como você está, feche seus olhos e vamos orar. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, Deus Salvador, Deus Redentor. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra e poder estudá-la. Neste momento nós vamos estudar aqui os capítulos 4, 5 e 6 de Apocalipse. E nós vamos entender um pouquinho como o Senhor interveio na história, como o Senhor age desde o passado até o futuro, nos dando a certeza da salvação, nos dando a certeza da vida eterna. Neste momento nós clamamos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos dando, Senhor Deus, sabedoria, nos dando a iluminação para compreendermos o assunto que iremos estudar. Abençoe a cada telespectador que está nos assistindo, que as bênçãos também do Teu amor recaiam sobre cada um deles. Nos dê a Tua paz, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, muito Amém. bom, obrigado, Deus te abençoe e que nesse momento você também consiga acesso a esse capítulo 4 do nosso livro do Apocalipse. Abre lá sua Bíblia, capítulo 4, vemos aqui uma cena fantástica e essa é a abertura da cena que tem a ver com o nosso assunto de hoje, que são os 7 selos. Neste momento,
encontramos aqui um trono no céu e nós vemos aquilo que se desdobra e começa a se desenvolver a partir de agora. Eu queria só revisitar neste momento, veja lá esse versículo primeiro. Essa é a cena que traz para nós, e veja essa imagem aí. A imagem já é simbólica, já representa aquilo que se lê nos próximos versos. Mas a gente não vai ler muito aqui o capítulo 4, mas nós vamos focar especialmente nesse primeiro versículo e entender essa cena, essa visão. Neste momento, o que acontece? João está olhando, logo ao final do nosso assunto da última semana, do nosso estudo das 7 igrejas, depois dessas coisas, olhei. E diz ali o texto assim, ó, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Então perceba, as 7 igrejas representavam, conforme o nosso último estudo, 7 igrejas literais, mas também 7 períodos. Mas quando vimos agora a questão dos selos, já não tem a ver com o contexto imediato de João. Agora ele já está vendo as coisas que devem acontecer, então, a partir dali, historicamente, aquilo que viria a partir, então, dos dias do primeiro século. Então, neste momento, o nosso contexto aqui é um contexto de um trono no céu, um livro selado, e esse livro, ao que tudo indica, ninguém é capaz de abri-lo, não é mesmo, pastor? Com Que certeza. cena terrível. João chega a dizer que chorou nesse momento, porque ninguém foi capaz de ser encontrado nem na terra, nem nos lugares em que João olhava, e era capaz de abrir esse livro ali. A gente vê, pastor Acílio, como no capítulo 1 do Apocalipse, que já estudamos, quando a gente viu que o Apocalipse é uma revelação de Jesus para os seus servos. Então, de alguma forma, esses 7 selos está relacionado com os servos e servas de Deus aqui na terra. E dentro desse contexto, então, a gente percebe que a revelação dos 7 selos estaria prevendo momentos dramáticos do povo de Deus através dos séculos, algo assim que, se não fosse pela intervenção de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, esses ataques de Satanás que os 7 selos eles preconizaram, né, essa mensagem, se não fosse a intervenção de um ser digno, de alguém que realmente enfrentou o demônio e o venceu, né, então com certeza não haveria futuro para a igreja de Deus aqui na terra. Então nós temos aqui no capítulo 4 e 5 do Apocalipse um cenário de adoração, mas um cenário de um impasse, uma certa tensão, uma certa expectativa. Quer dizer, se não fosse encontrado alguém digno para abrir os selos, o futuro da igreja de Deus na terra estaria comprometido. Não é isso, pastor? Maravilha. E esse é um momento dramático, portanto, descrito por João. Só que nesse momento, apesar de toda a comoção, apesar de toda essa busca por alguém que pudesse ter acesso a esse livro, é encontrado e aparece alguém que finalmente é digno. Quem é esse ser, é esse que apresenta agora o texto bíblico no capítulo 5, que é digno de abrir esse livro aqui. O interessante que vocês abordaram, né, que quando o João tem essa visão, e a gente tem que entender que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, ele é primordial para nós entendermos os 7 selos. Sem esses 2 capítulos, nós não vamos conseguir entender o que se passa aqui. E aí João chora em desespero, porque ele começa a olhar para a humanidade, ele começa a olhar para o universo, e ele não vê que não há ninguém que possa abrir aquilo que ele viu, o livro. E aqui quando eles dizem o livro, na realidade, como nós vamos no original do grego, nós vamos entender que isso aqui era um pergaminho. Era um pergaminho, era um rolo que ninguém poderia abrir. E esse rolo, ele havia ali 7 selos, né, umas linhas em volta, ele vai basear a sua visão de acordo com aquilo que ele tinha na época, e ele começa a perceber que não há ninguém para abrir digno. Mas eis que aparece alguém. E quando Amém. Nessa cena ele começa a perceber, e até aqui no verso 5 do capítulo 5 vai dizer aqui, ó, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aqui vai aparecer quem? Nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí João começa agora a entender Amém. quem era digno de abrir os 7 selos. Amém. Então, os queridos percebam que, embora o Apocalipse esteja prevendo momentos difíceis, angustiosos, que os nossos irmãos de séculos para trás passaram,
momentos difíceis que nós e nossos irmãos ainda passarão no futuro, mas sempre a nota tônica do Apocalipse é exaltar Jesus. E não poderia ser diferente, então, nos 7 selos, né, Jefferson? Justamente, porque, como a Bíblia fala, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. É isso aí. É ele que tem as chaves da morte e é ele que dá a vida. Então aqui o único digno foi aquele que venceu o inimigo, né? Nós temos que entender que Jesus aqui, ele tem uma dupla criação em relação a nós. Como que funcionaria isso? Ele nos cria e depois ele nos redime. Nos redime. Somos de Jesus 2 vezes. E aqui também, ele é o único por ter vencido a morte, por ter vencido o inimigo, ele é o único digno de abrir os 7 selos. Para confirmar o que o Jefferson está dizendo, me permita ler, pastor Acílio, Apocalipse 5, verso 9, né? E entoavam novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E a aplicação que eu tiro, queridos, para o dia de hoje, é que eu, pastor Acílio, professor Jefferson, e todos os que estão acompanhando essa live, porque estão aqui porque amam a Jesus, amam a palavra de Deus, todos nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos propriedades de Cristo e somos destinados à vitória, independente das artimanhas que Satanás planejou contra o povo dele aqui na terra, que o Apocalipse já denunciou, como a gente vai perceber em cada live aqui, mas eu e você, comprados pelo sangue de Cristo, somos mais do que vencedores. Amém? É isso aí. Amém. Muito bom. Então, eu queria só recapitular aquilo que vimos no último estudo, para entendermos a relação que tem com esses 7 selos. Nós vimos que Deus, conhecendo o futuro, já dizia que cada igreja representaria um aspecto da vida cristã a partir de então. Nesse próximo slide, nessa imagem que nós vemos agora, nós percebemos aqui uma relação, portanto, entre a igreja e o selo. Então, cada uma das 7 igrejas tem agora uma ligação também com os 7 selos que são abertos. E esses períodos são apresentados ali conforme a gente vai enxergando. Portanto, a primeira igreja, que era a igreja de Éfeso, já está lá junto ao cavalo branco. A segunda, Esmirna, com o cavalo vermelho. A terceira, Pérgamo, o cavalo preto. E, finalmente, Tiatira, que era, como vimos no último estudo, o ponto mais baixo da apostasia da igreja. Esse grande período compreendido nesse prazo ali que nós vemos 538 a 1517 ao cavalo amarelo. Já já a gente vai explorar essas cores também e esses aspectos aqui. A partir de Sardes, portanto, nós temos ali a abertura do 5º selo, já é um período mais curto, 1517 a 1755, depois Filadélfia e Laodiceia, já estamos ali vendo agora os sinais do fim, a partir do 6º selo, conforme Jesus havia mencionado, e finalmente silêncio no céu, 7º selo, já no período, ou durante, ou logo no final, da igreja de Laodiceia, na volta de Jesus. Amém. Agora eu queria só reafirmar uma ideia que nós vimos aqui, que ela está no próximo slide, a gente viu esse por último no último estudo. Dá uma olhadinha ali nesse slide aqui. Ele fala de um quiasmo, como nós vimos no último estudo, mas na realidade estamos falando de uma igreja que passou por um grande período de depressão espiritual. Começa bem lá em Éfeso, marque bem essa imagem, porque a partir de Éfeso nós temos ali os 4 cavalos, os 4 cavaleiros. E esses 4 cavaleiros, eles vão com pressa, mas eles vão rumo à apostasia. Veja que lá embaixo a igreja de Tiatira, que foi o maior prazo, foi o maior período de apostasia da própria igreja, do povo de Deus. Então nós vemos que a partir de Éfeso, então, a gente começa a descer no caminho da apostasia. Só que lá no final do período de Tiatira, finalmente, Deus, ele consegue um povo, um movimento que começa o retorno à verdade, e esse retorno à verdade é justamente aquilo que o povo de Deus busca fazer, e esse retorno à verdade ele não finalizou. Na realidade, Deus tem um povo hoje que busca levar o retorno à verdade bíblica. Nós entendemos na Igreja Adventista a continuidade da obra da reforma. Por isso é tão importante esse slide que você está vendo, essa imagem aí. Perceba, e a gente já vai explorar, portanto, uma a uma esses
essas cenas Amém. dos cavalos e desses cavaleiros que vão saindo neste momento. Deus, ele conhece o futuro. E isso deve dar para você uma grande certeza. Deus já está lá à frente, ele sabe o que vai vir. Amém. É para você uma mensagem confortante entender que Deus sabia de tudo isso e Deus tinha também sempre um povo durante a história responsável por a restauração dessa verdade em meio a tanta apostasia. Significa, pastor, que nada surpreende Deus. É isso? Deus já sabia de toda a luta e dificuldade que a igreja teria através dos séculos, mas Deus previu que, apesar de tanta luta, tanta dificuldade, essa igreja está destinada ao sucesso. Então, mais uma vez eu apelo, você que está me escutando aí, você é membro do corpo de Cristo, da igreja. Jesus tem um plano para a tua vida. Por mais provações e dificuldades que você esteja enfrentando hoje, assim como as igrejas do passado enfrentaram, assim também, se você não abrir mão da tua fé, por mais lutas e dificuldades, Deus vai dar escape, vai dar livramento para cada uma dessas lutas. E você, cada dia, vai ser uma testemunha viva do poder de Deus atuando aqui nesse mundo. Então, creia e persevere, tá bom? Amém. Vamos então direto ao assunto? Vamos nesse momento então começar já pela primeira mensagem, o primeiro selo que é aberto. Você tem aí acesso na sua Bíblia no capítulo 6 e veja aí lá a partir do primeiro, o Cordeiro abriu então um dos 7 selos. E aí aparece na sua tela então esse primeiro selo representando justamente aquele período que vimos no último estudo, a igreja vitoriosa. Compreende ali a partir do ano 31, mais ou menos ali, quando Jesus sobe, deixa a igreja com o seu Consolador. E a partir então do derramamento do Espírito Santo, a igreja parte vitoriosa para vencer, para conquistar, para pregar o Evangelho, para alcançar todo o ser humano na face da terra. Esse é um período de pureza, de fidelidade, é um período que a igreja cumpre a missão fielmente conforme Deus havia sugerido. Portanto, essa descrição saiu vencendo para vencer. Essa é a ideia. E para contextualizar, né, pastor Acílio, Apocalipse 6:2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. É isso. Muito bom. Então, esse é um momento áureo da igreja cristã. É um período em que, de fato, os apóstolos, com fogo no coração, fogo do Espírito também na mente, eles saíram, então, para cumprir a missão, pregaram o Evangelho. Lógico que a gente não tem como imaginar como foi o clima dentro da igreja, esse primeiro amor, conforme vimos no estudo passado, aquilo que contagiava, a expectativa, será que Jesus já vai voltar? E vamos então, portanto, alcançar todos. Esse é o período de ouro da história da era cristã. É a igreja que refletia o evangelho puro, recebido diretamente do ministério de Jesus. Não é isso, Jefferson? Justamente, só fazendo algumas considerações aqui quanto à primeira igreja, nós temos que entender aqui que justamente... Primeira igreja, o primeiro selo, né? O primeiro selo, perdão. Nós temos que entender aqui que quando Jesus faz ali a abertura do primeiro selo, é justamente após o Pentecostes. No ano 31, quando ocorre o Pentecostes, é quando Jesus faz a entronização lá no trono de Deus para a abertura dos selos, né? Amém. Alguns talvez não sabiam dessa informação, mas no ano 31, essa data é justamente no ano 31 em que Jesus faz a entronização no trono e ele faz a abertura do primeiro selo. E aqui quando aborda para a gente a questão do primeiro selo que é aberto, né, que ele vê um cavaleiro montado num cavalo branco, nós temos que entender o contexto que João escreve na época aqui. Ele faz uma alusão porque os grandes imperadores lá ali, quando eles venciam uma batalha, e aí para demonstrar que eles haviam vencido essa batalha, eles usavam um cavalo branco. Então o cavalo branco simbolizava o quê? Que eles haviam ganhado a batalha, ganhado uma guerra. E aqui o que acontece? Jesus vai simbolizar aqui através desse primeiro selo com o cavaleiro e o cavalo simbolizando a pureza e que eles haviam conquistado algo ali, ou seja, o cristianismo começava a dar os seus primeiros passos e nessa época o cristianismo vai crescer de tal maneira que vai chegar até nós nos dias de hoje. Então, uma das maiores partes do evangelho que houve na Bíblia foi justamente com o primeiro selo. E só para a gente entender um outro contexto aqui, me permitam mais um pouquinho. Quando ele fala que vai ter ali a coroa da vida, essa coroa da vida, ela significa Estefanos.
que significa o quê? A vitória. Ela representava aquela guirlanda que o vencedor nos Jogos Olímpicos recebia, ou seja, alguém havia saído vencedor nessa batalha. E a aplicação dos selos aqui, como vocês já disseram, ele é um paralelo ali com as 7 igrejas. Lembrando que a aplicação dela é temporal, ela é histórica, ela é universal, porque os selos, eles não se limitam só ao tempo que eles estão. Esses 7 selos, eles também são aplicados a nós hoje. Ou seja, ele é aplicado também ao futuro. Advertência, né? Só corroborando com o que o professor Jefferson disse, os historiadores calculam, pastor Acílio, que naquela ocasião da igreja apostólica, de Éfeso, do primeiro selo, haviam cerca de 6 milhões de cristãos espalhados pelo mundo conhecido, né? E tem uma citação muito bonita que a gente encontrou aqui no livro A Vinda do Consolador, página 127. Aqui o autor ele descreve com palavras bonitas a forma como aquela igreja realmente cumpriu a missão que lhe foi dada, né? O autor diz assim, olha, sem dinheiro, os crentes derrotaram o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rabiscados. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiavam os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que eles fincaram a cruz em cima da águia romana. Achei lindo esse texto, descrevendo justamente a maneira como aqueles cristãos se renderam a Deus, ao Espírito Santo, e acabaram sendo representados, então, aqui pelo cavalo branco do primeiro selo, né, pastor Acílio? Muito bom. Veja aí, conforme o evangelho vai voando misteriosamente, alcançando todas as extensões territoriais, alcançando também, derrubando barreiras. E esse é o período, portanto, em que a fé mantinha-se pura. Esse arco na mão do nosso cavaleiro aqui representa também as conquistas. Veja que a igreja ela foi, de fato, para conquistar muitos territórios. De fato, relembrando que Paulo chega a dizer que nos dias dele, toda a carne havia ouvido a mensagem do evangelho. Veja a força, a velocidade, a extensão, a universalidade da obra de Cristo através do Espírito Santo no seu povo. Pastor, esse é o período do selo. Me permita só fazer um comentário aqui em relação também à linguagem que João usa aqui. Nós temos que entender que o livro que João tinha como base era o Antigo Testamento. Eu só queria ler um texto de Abacuque aqui, porque ele também fala dessa questão do cavalo, como Deus aborda essa questão. Olha só, para quem tiver a Bíblia, Abacuque 3, a partir do versículo 8 a 13, diz assim para a gente, ó. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos. Então, olha só, ele vai colocar isso porque ele vai ler, ele vai estudar também, ele sabe que aqui, já no Antigo Testamento, fazia essa alusão. E ele continua, nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, que nós usamos aqui, né? O teu arco e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com os rios. Então, note-se aqui, que João vai usar como base também o Antigo Testamento para usar essa linguagem para chegar até nós. O que o professor Jefferson está enfatizando, a gente teve no primeiro estudo, né? Uma das principais fontes do Apocalipse é o Velho Testamento, as figuras de linguagem. Exato, mas é bom ele lembrar Abacuque, que eu vou também usar Abacuque num outro selo que aparece aqui. Então vamos lá. A gente vai sempre remeter aos antigos profetas. Vamos avançar. Ali. Vamos lá. Segundo selo. Eis que, portanto, vem o segundo selo, e você vê aí na sua Bíblia a partir do versículo 3, né? Vem aqui, o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivendo, dizendo, vem. Então saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dada uma grande espada. Veja aí agora a descrição que tem a ver com a cor vermelha. Cavaleiro vermelho, a partir do segundo século, o ano 100 até o ano 313, esse é o momento em que é tirada então a paz de dentro da igreja, e agora o próprio homem começa a perseguir o homem, a igreja começa a perseguir os seus fiéis, e as perseguições começam então. Por que vermelho? Um dos motivos pelo derramamento de sangue. Você vê aí na sua tela aqui o resumo desse selo, mas isso representa de fato aquilo que estava sendo perdido da pureza. A
partir de agora começa a deixar de lado a pureza e começa a perseguir. Veja, quando a gente coloca o homem acima da palavra de Deus, geralmente as perseguições começam, geralmente começam ali as brigas, as encrencas dentro da igreja, e foi assim no meio dessa história do povo de Deus no segundo selo. E é um período, pastor Acílio, que remete à perseguição dos Césares de Roma, né? Não é isso, Jefferson? Justamente, aqui começa a perseguição, né? Voltando lá também para a segunda igreja, né? A mistura também De Esmirna, né? da idolatria, né? Entra a idolatria, começa essa perseguição, ou seja, o que eles começam a enxergar? Que os cristãos começam a incomodar. Verdade. Está incomodando o governo romano. E aí começa uma perseguição. Então o inimigo aqui, ele muito astuto, o que ele faz? Ele tenta perseguir o povo. Mas nós sabemos que o evangelho de Deus é mais poderoso, né? E quanto mais ele perseguia aqui, mais cristãos iam se convertendo. Em relação à espada, é até interessante que Jesus, lá em Mateus 10, do 34 a 36, ele vai usar um verso justamente da espada. A gente tem que entender que aquilo que Jesus abordou serve aqui, neste selo. Olha que interessante. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que Jesus está dizendo aqui? Verdade. Que naquele tempo, quem eram os principais inimigos dos cristãos? Os amigos, os parentes. Os de casa, né? Começaram a perseguir, a entregar eles para os governantes romanos. Verdade, com certeza. E veja que isso ocorre especialmente quando existe uma união entre igreja e Estado. Agora um poder junto. E esse poder junto, geralmente quando se juntam os dois, existem as grandes perseguições. Hoje você pode ver, por exemplo, o contexto do Oriente Médio. Sim. Quando uma religião torna-se a religião oficial do Estado, começam perseguições, começam matanças, começam extremismo. E isso foi o que começou a acontecer também no período do segundo selo. Pastor Acílio, foi um processo que se iniciou nesse período, mas se consolidou no próximo cavaleiro, né? No período do próximo cavaleiro, não é isso? E qual que é esse próximo cavaleiro? Qual que veio, pastor Acílio? Depois do segundo é o terceiro cavaleiro. Veja aí a cor que ele representa, é a cor preta, o cavalo preto. Já vinha agora, se aquilo estava se perdendo, aquela fé estava se perdendo, a fidelidade começou a se tornar sangue, agora a descrição é preta, como se de fato estivesse de luto. O terceiro selo tem a ver com a apostasia da fé. E a partir de agora, portanto, o bispo de Roma, ele domina completamente sobre o resto da igreja. E existe agora também uma fome espiritual nesse período do terceiro selo. Veja que período de luto da igreja pela sua própria queda. Os irmãos buscando fidelidade, mas a igreja não permite. Por quê? Porque a partir de agora também começam perseguições àqueles que buscam seguir a palavra de Deus. E contextualizando apenas, o terceiro selo, Apocalipse 6, versos 5 e 6, quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. É impressionante a linguagem emblemática, né, desse cavaleiro preto, não é isso, professor? Ele está se coçando lá porque ele se preparou bem nesses detalhes aí, né? Vamos lá, professor. É que eu comentei aqui, o pessoal que está assistindo nós aí em casa, falar dos 7 selos em 1 hora, 1h10, eu comentei com eles aqui, a gente vai deixar nós deixaremos muitas informações de fora. Então nós vamos tentar ser o mais sucinto. Mas professor, nós vamos tentar falar menos hoje aqui, eu e o pastor Acílio, para que você fale bastante. Não, imagina, eu sou que apenas... o Senhor te use. Vamos lá. Eu sou apenas um participante aqui, vocês que são os anfitriões aqui. Aqui na cena do terceiro selo é interessante que ele vai usar a balança, né, que vai ser uma referência à questão alimentar. O que ele vai usar aqui? Vai usar o denário. Ele vai usar ali alimentos que o pessoal, né, que o povo do antigo Israel já usava. Ele vai falar sobre o que aqui? Ele vai falar sobre a cevada, ele vai falar sobre cereais, sobre o azeite e sobre o vinho. Olha que interessante. Ele começa dizendo aqui, no verso 6, uma medida de trigo por 1 denário. O que acontecia aqui? 1 denário
representava um dia de trabalho de um trabalhador daquela época. Então, olha só, com 1 denário, você tinha condições naquele dia de comprar todos os mantimentos para sua casa. Mas aqui está dizendo que 1 denário já não compra todos os mantimentos. Vai dizer que 1 denário, você vai comprar uma medida de um trigo. A medida de um trigo, ela representava 1 litro. Ou seja, era suficiente somente para uma pessoa. É claro que a alusão aqui é em relação à fome espiritual. Ou seja, o evangelho está deixando de ser pregado, as pessoas estão se tornando mais idólatras, estão esquecendo o evangelho, e aí começa a ter os problemas, começa a perder o evangelho de foco. E o que vai acontecer aqui? A ausência do evangelho começa a surgir. E aí ele vai fazer alusão o quê? Não mexam no vinho e nem o azeite. Eram os 2 principais alimentos. O que simbolizava o azeite, pastor? E aí eu quero ouvir. Espírito Santo. E o vinho? E o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. Não mexa nesses 2. Sim. Ou seja, o Espírito Santo ele continuou ativo, Sim. ele continuou ali influenciando os corações das pessoas, trabalhando em prol do Evangelho. E o que representava o sangue de Cristo? O sacrifício de Cristo continua vivo até os dias de hoje, até a eternidade. Agora, só um adendo, professor. Alguns estudiosos também enxergam nessa figura do trigo e da cevada. Do trigo se faz o pão, né? Justamente. E Jesus disse ser o pão da vida. A cevada, dá para fazer pão também, mas já é um pão inferior. Então, alguns comentaristas enxergam nisso, que nesse período do cavalo preto, a mentira, as doutrinas inferiores, carnais, humanas, elas prevaleciam 3 vezes mais do que a doutrina pura representada pelo trigo. Então, esse período do cavalo preto foi o período de introdução de muitas heresias, de muitas práticas condenadas e não ensinadas na palavra de Deus, mas que começaram a fazer parte da igreja oficial. Justamente. É isso, e olha o que acontece, né? A alusão aqui. O cavalo preto, ele é o contrário do branco. Enquanto Oposto. lá eu tinha a sede, né, do evangelho, crescia, aqui eu vou ter a ausência do evangelho, a rejeição. Né? O que vai acontecer aqui? Ele simboliza essa ausência. E nas escrituras, os grãos simbolizam a palavra de Deus, como o pastor já falou aqui, né? E o pão, as palavras de Jesus. A rejeição do evangelho resulta em uma fome da palavra de Deus, semelhante à fome espiritual profetizada, sabe por quem? Amós. E olha que interessante. Sim. Isso aqui já vai acontecer, porque Amós vai usar isso, Isaías vai usar isso, ou seja, o povo se esquecendo de Deus, e Deus dizendo, olha, cuidado, né? Se a gente for voltar lá para o livro de Levíticos, lá Deus vai proferir para o povo o seguinte, olha, se vocês me obedecerem, vocês terão a vida assim, uma vida boa, uma vida feliz, mas se vocês se afastarem de mim, estarão sujeitos às corrupções do mundo. Sim. E aqui o que acontece com o cavalo preto é justamente isso, eles se afastam e eles perdem esse amor em Deus, ou seja, a fome espiritual. Agora, professor e pastor, interessante, a gente colocou aqui já na tela que o período do cavalo preto é de 313 a 538, não é isso? 313 foi o final daquela perseguição de 10 anos do imperador Domiciano, mas em 313 aconteceu uma coisa bem curiosa, que foi o Edito de Milão. O que foi o Edito de Milão? Em 313, as autoridades romanas declararam que não mais perseguiriam os cristãos. Olha que coisa curiosa. Eles não haveria mais perseguição. Aí é que está o detalhe, queridos. Aí é que está a questão, né? Às vezes as autoridades, né, entre aspas, elas inventam certos decretos, certas medidas que aparentemente estão ajudando a igreja, mas na maioria das vezes são decretos que abrem portas para que a apostasia, a distorção da verdade, sabe, seja manifesta entre aqueles do povo de Deus que estão desatentos. Porque a partir do momento que o Império Romano resolveu não perseguir cristãos, foi justamente o momento onde as heresias começaram a ser introduzidas. Aí eu queria passar rapidinho aqui algumas datas, né? 313 foi Edito de Milão. 321 foi o decreto para adoração no domingo. Dá uma olhada nessa. Pela história, os cristãos primitivos, até essa ocasião, ainda guardavam o verdadeiro dia do Senhor, que é o sábado. Mas, aos poucos, o dia de adoração foi migrando do sábado
para o domingo, que já era adorado pelos romanos como o dia do sol. E aí vem toda aquela história, né? Até hoje, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas em italiano lá, o domingo chama Dia Solis, né? Dia Solis. Em inglês, Sunday, dia do sol. Então, o que aconteceu? Depois, no 364, houve o concílio de Laodiceia, mais uma ênfase, oficializando a guarda do domingo. No ano 370 da nossa era, iniciou-se o culto aos santos, começou já esse processo de adoração de imagens. No ano 400, oração pelos mortos. No ano 530, surgiu o dogma do purgatório, né, que prevê um lugar intermediário entre quem nem é tão ruim e nem é tão bom, vai para o purgatório. Então isso surgiu por volta de 530. Então a gente percebe a precisão do Apocalipse de denominar essa fase como cavalo preto, cavalo escuro, trevas, oposto ao cavalo branco, que é a pureza da palavra de Deus. Não é isso, queridos? Maravilha. Veja, portanto, aquilo que aparece como os uma dois descrição agora. de uma igreja que estava viva, mas agora está de luto. Uma igreja que está morta. Essa é a descrição. De fato, o preto representa esse luto. E a palavra de Deus é deixada de lado e os concílios da igreja são colocados acima e a tradição começa a tomar lugar dessa palavra de Deus. Portanto, o povo está com fome, fome espiritual. Mas Deus não restringiu o seu espírito e não restringiu o seu sangue. Os fiéis continuavam sendo incomodados pelo Espírito de Deus e o perdão dos pecados continuava sendo realizado por Cristo na sua intercessão no céu. Agora, pastor, parece que as coisas não poderiam ficar piores, né? Mas Jesus profetizou que, infelizmente, ficariam. Não é isso, pastor? Veja o que acontece lá. Vamos ao quarto. Depois da morte, o que mais pode piorar? Agora Então. a gente chega na descrição de um cavalo que não é um cavalo amarelo dourado, bonito, brilhoso. Eu não sei se você já viu um cadáver sendo ali analisado, avaliado. Eu lembro de uma vez quando eu estava no ensino médio ainda, fizemos uma excursão a uma faculdade, e lá a gente via alguns corpos, pessoal da medicina mostrando ali, e era essa a cor que aparecia. É esse amarelo de um cadáver. Já estava quase que apodrecendo. Misericórdia, já está, depois pastor. de morto começa agora a piorar. Essa é a descrição dessa igreja que aparece aí na tela. Portanto, esse é o período da igreja, o quarto selo de uma completa apostasia e uma supremacia da tradição dos homens acima da palavra de Deus e da submissão a Deus. A igreja perseguia sem dó a quem buscava seguir a palavra de Deus, isso se a pessoa tivesse acesso, porque a Bíblia também já estava sendo perseguida, queimada, destruída. Com certeza. E contextualizando, pastor, Apocalipse 6, 7 e 8, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte. Pastor Acílio acabou de fazer referência. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Professor Jefferson, que descrição dramática essa do quarto cavalo, né? Como é que é esse negócio, pastor? Olha que interessante, né? O pastor Acílio até falou aqui que ele é um cavalo pálido. Quando a gente olha, é alguém que aparentemente não tinha expressão. Tem alguns comentaristas, pastor, que vão dizer que era algo esverdeado, né? Porque quando você está já naquela parte de decomposição ali, o cadáver começa. Eu tive a oportunidade, eu fiz educação física, e a gente lidava com as peças, né? Na parte de anatomia. E nós víamos ali como que funcionava, como que funciona essa questão ali de uma pessoa já nesse estágio. E aqui é comparado a isso. E olha que interessante, que dentro disso, este quarto cavaleiro, ele vai fazer uma alusão aos outros três. Porque ele vai usar as mesmas coisas dos outros três e vai acrescentar mais coisas, que ele vai dizer o que aqui, ó. Ele recebe permissão para destruir as pessoas pela espada, fome, praga, feras selvagens, sobre a quarta parte da terra. Então ele vai acrescentar as pestes e o quê? E os animais selvagens. É perceptível que os atos do quarto cavaleiro, né, já falei, vão abranger aqui os outros três. E o que acontece aqui? Ele se chama tanto a peste quanto a morte. Vai falar que ele tem aqui, né? No versículo 8, ele é chamado morte e inferno. E o pastor já disse aqui,
A parte dos homens vai sobressair em relação à Bíblia. A Bíblia vai ser esquecida, o livro de Deus vai ser colocado de lado. Lembrando que aqui já começa eles a ter acesso aos pergaminhos do Novo Testamento, Sim. eles já tinham. A Bíblia ainda não era formada, mas eles já tinham aqui a base, né, do Novo Testamento. E o que eles vão fazer? Eles vão deixar de lado isso e vão seguir as tradições. E aí vai entrar o poder aqui, o poder da igreja agora vai sobressair ao poder do Estado. Ou seja, a Roma política perde poder e o que vai ganhar poder aqui é Roma papal. As tradições passam a fazer parte. Os irmãos percebam, então, você que entrou agora no Facebook, parabéns, você entrou no lugar certo, porque estamos estudando aqui as profecias do Apocalipse. Hoje são os 7 selos do Apocalipse, que prevê os 4 cavaleiros, né? Já estamos no 4º cavalo, o cavalo amarelo. Mas o que eu queria falar, em alusão ao que o professor Jefferson acabou de dizer, vocês percebam, queridos, que quando política se mistura com igreja, dá bagunça, dá confusão. Autoridades romanas, a gente falou isso no estudo passado, mas como o cavalo amarelo aqui equivale a Tiatira, né? A igreja de Tiatira, vamos repetir hoje. Autoridades romanas deram ao bispo de Roma o papel de ser o chefe dos demais bispos, o pai dos bispos, e se tornou papa. Quer dizer, superficialmente, aparentava ser um negócio extraordinário. Mas Jesus profetizou no Apocalipse, deixou muito claro, através do cavalo amarelo, que infelizmente essa foi uma grande tragédia para a verdade. Não é isso, professor? E olha que interessante, por que ele deixou isso e foi a grande tragédia? Assim como ele avisou lá em Levíticos que Deus avisava o povo de Israel, e Deus deu as orientações, depois o povo vai perder, né? As 10 tribos vão perder lá na frente para os assírios a identidade, logo depois os judeus também se perdem, e aqui ele fala, se vocês se misturarem com a idolatria, e olha aqui uma coisa que eu acho fantástica aos meus amigos pastores, se tem uma coisa que Deus abomina, chama-se idolatria. Isso. Deus não tolera idolatria. Deus, assim, ele até, em relação aos pecados, talvez esse seja um dos piores, que chama-se idolatria, ou seja, você deixa de Deus de lado e vai adorar coisas inanimadas. Isso. E é isso o que acontecia ali. E aqui dentro desse contexto, que Deus vai abominar, e essa igreja vai ter esse problema por conta do passado, ou seja, eles desobedeceram a Deus e vão ter as consequências aqui. Mas olha que interessante, pastor, 2 coisas. O cavaleiro amarelo, que vem depois do preto, ele vai transmitir a verdade de que a fome espiritual da palavra de Deus resulta na morte espiritual. Então houve aqui, teoricamente, tá? Teoricamente não foi na prática, a morte espiritual. Mas olha que interessante, a boa notícia é que o poder da morte do inferno é limitado. Foi 4ª parte da terra. Deus limitou o poder Verdade. do inimigo. Verdade. Porque o Espírito Santo continuou trabalhando e haviam pessoas fiéis aqui trabalhando em prol do Evangelho. Mesmo a verdade sendo sucumbida, sendo jogado por terra, né, pelo poder religioso que tinha na época, Deus trabalhou no coração de muitas pessoas que permaneceram fiéis ao Evangelho, aos mandamentos e conseguiram testemunhar sobre esse Deus nesse período de trevas. O interessante, pastor, é que ele durou aí 1260 anos. Foi um período longo de sofrimento. Foi. Queridos, eu já estou ficando preocupado, pastor Acílio e Jefferson, porque de repente vamos ter que dividir essa live em 2, como o professor havia dito, porque é um assunto profundo, importante e maravilhoso, não é isso? Não podemos descartar essa possibilidade não, mas o que eu gostaria de corroborar aqui é que, por exemplo, esse período do cavalo amarelo, ele é descrito em detalhes num livro que a maioria dos que estão assistindo essa live conhecem bem, que é o livro O Grande Conflito, de Ellen White. Então, no livro O Grande Conflito, nós temos detalhes de forma bem realista que faz com que a gente volte para aquela época e compreenda muito bem o que Jesus havia predito aqui nessas profecias aqui dos 7 selos e dos 4 cavaleiros. Em outras palavras, queridos, esse período do cavalo amarelo, os dirigentes religiosos
assumiram o caráter de demônios, verdadeiros demônios. Os papas que foram assumindo ali a posição, eles exerceram uma terrível opressão sobre todos aqueles que não se ajoelhavam diante dele, que não se submetiam a ele. E me permitam aqui acrescentar que nesse período do cavalo amarelo, também mais heresias foram acrescentadas à igreja. Então nós temos aqui o ano 998, instituiu-se o Dia dos Mortos. Dia dos Mortos não é bíblico, mas a igreja do cavalo amarelo apostatada já tem a ver com morte mesmo, né? Então instituiu o Dia dos Mortos. Agora, o ano 1184 foi instituída a Santa Inquisição. Esse negócio de santa é até uma ironia, né? Santa Inquisição. O que é Inquisição? Inquisição é inquirir, é perguntar, é questionar. Em outras palavras, por uma ordem do Papa de 1184, agora as autoridades religiosas, aliadas ao poder da força militar e tudo, eles iam até a casa das pessoas suspeitas e inquiriam e questionavam. Olha, por que você ainda tem um exemplar da Bíblia na tua casa? Os leigos, em geral, não devem ler a Bíblia. Interpretar a Bíblia é com o Papa, os sacerdotes. E essas famílias, por causa da Santa Inquisição, pelo pecado, entre aspas, pelo erro de terem uma Bíblia dentro de casa e continuarem firmes com Jesus, essas famílias inteiras eram queimadas na fogueira, eram sacrificadas. Por isso a Santa Inquisição, né? E aí nós temos ainda, queridos, 1190 começa a venda das indulgências. Que coisa horrível, não é isso, queridos? O Papa chegava e dizia o seguinte: olha, você que tem muitos pecados, se você comprar as nossas indulgências, você está perdoado. Né? Então era uma forma de enriquecer os cofres da igreja e ao mesmo tempo as pessoas ricas continuarem praticando pecados horríveis, porque depois eles compravam o perdão junto à Santa Sé, entre aspas, através das indulgências. E aí vai, 1216 foi instituída a confissão auricular, você confessar o seu pecado a um homem e não diretamente a Deus. Depois, 1229, finalmente foi decretada proibida a leitura da Bíblia. E 1563, no Concílio de Trento, nesse concílio foi estabelecido que a tradição estaria acima da Bíblia. E sabe o que me assusta, professor Jefferson e Assírio? Até hoje, na doutrina romana popular, eles falam de maneira muito tranquila de que a tradição da igreja está acima das escrituras sagradas. Então o negócio é sério mesmo. E olha que interessante, né, pastor? Aquilo que a gente aprende nas escrituras, a verdade foi jogado por terra. Ou seja, o homem agora faz o papel de Jesus. Aquilo que a Bíblia apresenta que há só um Deus, há só um mediador, que é somente Jesus Cristo, aqui começa a aparecer que para você pedir perdão dos seus pecados, você teria que ir até um homem e esse homem vai interceder por você. E aí vai contrário a tudo aquilo que Jesus apresentou ao sacrifício dele. Ou seja, se isso realmente fosse ocorrer, o sacrifício de Jesus foi nulo. Para que ele morreu? Ou seja, um homem... E aí, o que é sério é justamente essa questão da tradição. E é interessante porque essa tradição, pastor, ela permanece até hoje. Sim. Isso se tornou cultural e para você tirar isso da mente das pessoas... Lamentável. Somente pelo Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que vivem pela tradição. Ou seja, aquilo que a igreja apresenta para eles, porque eles não vão ler a palavra de Deus, é aquilo que vale. E olha que interessante, você falou da venda de indulgências, né? Desculpem aqui, mas é que eu lembrei. Então, o que nós vemos em algumas igrejas hoje não é novo. Isso começou lá atrás. O que vai acontecer é que algumas igrejas vão aproveitar aquilo que tinha no passado e colocar hoje. Ou seja, por isso que tanto as 7 igrejas quanto os 7 selos, eles também são aplicados a um futuro. Porque isso serve para nós hoje, nos atentarmos. Os pecados atentarmos. denunciados daquela fase
se a gente não vigiar e orar, Ou podemos seja, repetir os mesmos pecados. Todos esses selos são aplicados aos dias de hoje. Todas as 7 igrejas são aplicadas aos Sim. dias de hoje. Perfeito. Então nós temos que tomar cuidado, a Bíblia está nos alertando para Perfeito. ficarmos atentos às verdades de Deus, para não cairmos o quê? Nos enganos do inimigo. E o que ele fez foi o quê? Enganar as pessoas. Quando eu proíbo a palavra de Deus, eu não consigo saber quem é Deus. Tá aí. É isso mesmo. Muito bom. Vamos prosseguir, portanto, porque a história nos mostra que o negócio está feio, né? O negócio está feio. Tá isso aí. É necessário algum movimento que vá dar fim a isso. E no fim desse período do 4º cavalo, do 4º selo, do cavalo amarelo, inicia-se um movimento que nós já vimos no estudo anterior, mas agora é representado também no 5º selo. Vai aparecer agora na sua tela, não tem cavalo envolvido. Não. Mas aquilo que já estava apodrecendo, já estava morto, portanto, a partir de agora, Deus começa a restaurar as suas verdades. Isso a partir de 1517. Vai até o período de 1798. João vê ali os sacrifícios dos mártires clamando. E isso é uma cena que se repete, ela não é nova. Na Bíblia já aparece isso aqui desde Gênesis. Ainda aguardariam mais um pouco, e a gente vai contextualizar aqui a partir também da leitura do texto bíblico. Acompanhe aí no seu aplicativo, na sua Bíblia também, em Apocalipse, no capítulo 6, esses versículos aí. Muito bem. Podemos ler então, pastor? Apocalipse 6, Verso de 9 isso. em diante. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Impressionante a descrição dramática, né, do 5º selo, e ao mesmo tempo um alento do Espírito Santo a respeito de todos aqueles que estavam pagando com a própria vida a decisão de colocar Jesus e a Bíblia em primeiro lugar na vida deles. Impressionante isso, professor Jefferson. Olha que interessante aqui, né? A igreja começa numa crescente. E aí, né, dentro de um gráfico, ela começa a subir e daqui a pouco ela começa a descer a partir do 2º cavaleiro e da 2ª igreja. E aí, de repente, ela entra num mar de trevas. E parecia que não tinha solução. As pessoas estavam perdendo a esperança. Será que realmente aquilo que nós aprendemos na Bíblia vai acontecer? E aqui a frase que mais me chama a atenção é: até quando, ó soberano Senhor? Daniel vai pronunciar isso lá em Daniel 12, 6 e 7. Abacuque vai pronunciar isso lá em Abacuque 1 e 2. Até quando, Senhor, nós vamos clamar e vamos ver o ímpio sendo favorecido? O próprio salmista dizia, né? Senhor, eu faço as coisas certas e quem prospera é o ímpio. E aqui Deus agora começa a suscitar, ou seja, colocar em xeque, começa a colocar em prática, a sua verdade ela começa a ser restaurada. E aí vai aparecer na história, como o pastor está com todos os dados ali, né, colocou bastante, vai aparecer aqui um homem, né, Martinho Lutero, e ele vai fazer o quê? Ele vai questionar aquilo que a igreja colocava como poder absoluto. Verdade. Será que realmente aquilo que a igreja colocou está certo? E ele começa a refutar, né? E aí vem as famosas 95 teses de Martinho Lutero. Ou seja, começa a surgir o período da reforma. Vão surgir os reformadores. Mas olha, pastor, muitas pessoas pagaram com a vida aqui para que esse evangelho chegasse até Martinho Lutero e até nós. Verdade. E nós temos que entender isso e levar isso assim muito sério. Não só a palavra de Deus, mas pessoas que morreram para que o evangelho chegasse até nós. Será que a gente medita e pensa no sacrifício? Claro, de Jesus é o principal, mas pessoas também que se sacrificaram em prol do evangelho para que chegasse até nós. Em outras palavras, Jefferson, essa Bíblia que você tem nas tuas mãos aí, para chegar até tuas mãos, ela custou o sangue de milhões e milhões de verdadeiros fiéis a Deus através dos séculos, que para preservar a palavra de Deus, preservar a doutrina, preservar a verdade, renderam as suas próprias vidas. Agora me permitam, tem uma expressão que apareceu aqui, que aparece aqui no 5º selo, que são as almas
debaixo do altar. Algumas pessoas veem nessa expressão uma alusão, tá vendo? Tem alma vagando por aí, né? Então, para tirar essa dúvida, quem sabe de você que está nos assistindo, vamos rapidinho aqui, primeiro, entender o que a palavra de Deus entende por alma. Porque aquela história, a tradição grega dizia que alma era um ente invisível que sai da pessoa quando ela morre. E vai para lugares aí, cada religião fala uma coisa. Depois, na cultura grega romana, o conceito continuou o mesmo, só que mais intensificado ainda. Me permita só fazer o comentário da parte grega. O que vai acontecer ali? Vai surgir o dualismo, né? A dicotomia da alma. Sim. Ou seja, o espírito é bom e a matéria é ruim. E isso foi introduzido na igreja. Introduzido na igreja. Mas me permitam, veja bem, a cultura grega e grega romana tem essa concepção de alma, de uma entidade invisível. Mas agora eu pergunto para você, como que a Bíblia define uma alma? O que é uma alma segundo a palavra de Deus? Isso é muito importante, isso é muito sério. Então vamos lá pela Bíblia. Aqui não tem axiologia, não tem coisa da minha cabeça, do professor Jefferson, do pastor Acílio. Vamos lá. Gênesis 2, verso 7. Olha que curioso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é uma alma vivente segundo a Bíblia? Uma alma vivente é uma pessoa viva, é uma vida. Eu sou uma alma vivente. Nós somos almas, você que está assistindo aí, somos almas viventes. É fruto do pó da terra, mais o fôlego de vida que vem de Deus. O pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente, é um ser vivo, de matéria, de carne, osso, tá certo? Ou seja, esse conceito de alma invisível que sai do corpo e vai puxar a perna de alguém, ou vai para o purgatório, ou vai não sei para onde, esse conceito é uma das heresias, né, que infelizmente que já começou a se introduzir ali no começo do cavalo preto e que se consolidou no cavalo amarelo, ou seja, distorcer a palavra de Deus. Mas alguém pode perguntar, mas pastor, então o que significa as almas debaixo do altar? Aqui é uma alusão, queridos, a todas as milhares de vidas que foram sacrificadas por amor à verdade. A própria palavra altar, que o Jefferson está se coçando aí, é uma alusão ao santuário, tá certo? No santuário havia o altar onde eram oferecidos os animaizinhos em sacrifício, representando o Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Apocalipse pegou então essa figura do Velho Testamento para dizer, olha, as vidas sacrificadas no altar, por amor ao meu evangelho, eu vou fazer justiça por elas. Elas morreram aparentemente condenadas na desonra, na solidão, solitárias, mas eu estou reservando uma recompensa eterna para essas almas, para essas vidas que se renderam ao Senhor, sabe? E selaram a fidelidade com Deus através da fé que elas desenvolveram. Não é isso, professor? É justamente. E o clamor dessas almas, né, dessas pessoas que morreram, vem desde Abel, pastor. Desde Abel. Desde Abel. Gênesis 4:10, vai, cita clamando, né, o sangue aqui dos inocentes. E olha que interessante. Deus responde à súplica dos santos martirizados de duas maneiras. Em primeiro lugar, eles vão receber vestes brancas, que é um simbolismo da justiça de Cristo, Amém, com as quais Deus cobre aqueles que foram aceitos por Jesus. E aí entra um detalhe aqui que nós temos que colocar, eles foram mártires, ok? A Bíblia também chegou a nós graças a ele, mas olha o que aponta para nós aqui. Os mártires santos recebem a certeza da salvação e da vida eterna, não por causa do martírio que sofreram, mas por aquilo que o Senhor fez por eles. Amém. Eles sofreram, Amém, mas temos que entender que eles vão ter uma vida diferenciada, que já está dizendo para nós, né? Eles vão vestir a veste do Cordeiro, as vestes brancas, simbolizando a pureza, mas nós temos que entender que eles só vão vestir isso pelo sacrifício de quem? De Jesus. Amém. É o sacrifício de Jesus
que dá isso. Aí o Segundo, professor está fazendo alusão, sim, a salvação nunca foi pelas obras. Justamente. A salvação é pelo sacrifício de Jesus. E olha só, os mártires ficam sabendo que precisam esperar um pouco até que seus irmãos, por experiência, aqueles que passariam por um martírio semelhante, se tornassem completos. O que está dizendo aqui? Mais Em relação mortes haveriam. À frente, ou seja, mais pessoas vão sofrer em Verdade. prol do evangelho. E aí vai chegar, claro, né? A gente tem que dar uma... A gente não pode, como o pastor disse aqui, dar um spoiler, mas isso vai chegar até a nossa geração. Com certeza. Isso vai chegar, e Sim. já está chegando. E existem pessoas morrendo aí em prol do evangelho. Sim. Eu tenho um amigo, só para finalizar essa minha consideração Mas aqui, finaliza mesmo, vai lá. eu tenho um amigo que ele é missionário em Guiné-Conakry, lá na África. Sim. E ele conta o sacrifício que ele tem que fazer para o evangelismo lá. Nossa, fora Muitas de série. vezes é por baixo dos panos, ou seja, ele vai sem as pessoas saberem numa casa visitando e o governo não pode saber. Se o governo souber, a primeira questão vai ser expulso. E se ele continuar, ele vai ser preso e aí pode sim ser morto em prol do evangelho. Olha só, Impressionante. nos dias de hoje. Que Com coisa, hein? certeza. Olha aí, Mas, mas pastor veja Assírio, que esse período, Mas teve o sexto selo, pastor? queridos, nós estamos aqui já É. há 1h05 de live, Isso. mas a nossa preocupação aqui em cima da palavra de Deus, Isso. perceba, é denunciar o engano que aconteceu no meio da igreja cristã. É isso. Nós não estamos aqui preocupados em apontar dedo e dizer, foi isso, foi aquele, era esse. Não, a verdade é a seguinte, o inimigo tomou o controle por algum período daquilo que uma vez foi sagrado. Verdade. E fica aqui o apelo do Senhor para que você entenda isso e que o apelo dele também toque no seu coração. A partir desse período, no quinto selo, inicia-se um movimento para o retorno à palavra de Deus. Amém. E esse movimento ainda não acabou. Amém. A nossa intenção aqui é justamente levar você de volta à palavra de Deus e fortalecer-se nela, para que Deus possa preparar você para as coisas que em breve vão acontecer. Depois do quinto selo, nós temos aqui, portanto, o sexto selo, que é um novo período inaugurado. Diz ali o texto bíblico que esse selo, a partir do momento da abertura deste selo, olha lá o que acontece. Os sinais preditos pelo próprio Cristo que representariam o início do tempo do fim. Sinais na natureza, e a partir deles, então, esses sinais se intensificariam, como você vê até hoje os sinais acontecendo na natureza. Portanto, biblicamente começa o tempo do fim, a partir disso, 1755, e os sinais que a partir de então começam a acontecer. Isso é Jesus dizendo, olha, fique esperto, levanta a cabeça, porque o tempo está próximo. Esse é o sexto selo. Eu creio que nós estamos vivendo no período deste selo. Os Verdade. sinais acontecem da profecia de Mateus capítulo 24 ao redor de você, na sua vida também. Verdade. O sexto selo, então, diz, a partir do verso 12, Apocalipse 6,12, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Veja bem, então o pastor Assírio já mencionou aqui a gente percebe a mensagem de Jesus a respeito do sexto selo, uma alusão àquilo que o próprio Jesus já havia falado lá em Mateus, não é isso, professor? O professor está se coçando ali. Como é que foi Imagina, isso, professor? Diga aí. Olha, Mateus 24, a gente Mateus tem 24, que verso, que... pastor? Olha que interessante, Professor. Mateus 24, 29 e 30. Parabéns. Né? O que diz lá? Olha que interessante. Vamos ler lá, pastor? Vamos Vamos voltar lá. lá. Mateus 24. Veja que o autor é o mesmo. Jesus no Evangelho agora repete o conceito no sexto selo. Isso é muito importante. E olha só, nós temos que entender que a Bíblia ela se encaixa os vários livros. Aqui tem alusão a Daniel, tem alusão a Mateus 24, tem alusão a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel. Nós temos que entender tudo aquilo que fala vai refletir lá no livro de Apocalipse. Então E aí, 29 diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita
Glória. Amém, né? Olha só, aqui Mateus 24, ele vai fazer um paralelo tanto com, né, com a parte que está acontecendo, que vai acontecer, e já com o final da volta de Jesus. Por que ele coloca isso? Lá no Antigo Testamento, esses sinais que ocorriam, né, com os astros, eles eram sinais do juízo de Deus. Sim. Juízo da ira divina. E aqui é um prelúdio do que vai acontecer. Nós temos esses sinais que ocorreram aí, né, o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol, né, que ocorreram em outros países. O que vai ser isso? Isso é um prelúdio para a ira divina que vai acontecer. E olha que interessante, é Deus ainda dando oportunidade para que nós possamos nos arrepender. Porque vai chegar um momento em que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Amém. Eu vou voltar. Então nós temos que entender que Deus está ainda dando uma oportunidade para nós em relação aos seus juízos, que ele vai derramar aí em relação à humanidade. Esses eventos sobrenaturais serão testemunhados quando Cristo voltar à terra. Isaías profetizou para nós lá atrás, Isaías 13:6. Já vai falar sobre esses sinais que vão acontecer. E aquilo que o pastor falou, nós estamos vivendo o momento do sexto selo. Sim. Nós temos que entender o que está acontecendo. Algumas pessoas têm a tendência aí, a gente ouve, né, de querer profetizar, ir além, que já estamos no sétimo selo, e que vai vir um novo papa, um novo presidente nos Estados Unidos, mas nós temos que dar atenção àquilo que a palavra de Deus fala. Verdade. Estar atento ao evangelho, para não cairmos o quê, pastor? De novo, nos enganos do inimigo. Porque ele vai fazer prodígios no nosso tempo para tentar nos enganar. O nosso tempo tá se esgotando, mas tanto o sexto selo quanto Jesus lá em Mateus 24 está falando de terremotos, de escuro, de lua. Então nós tivemos aí um cataclismo, né, muito intenso. Foi o terremoto de Lisboa, de 1 de novembro de 1755, que até os historiadores e homens da ciência hoje consideram esse terremoto um dos mais relevantes dessa era cristã, sabe? Porque abalou vários outros países, até regiões da África também. Depois tivemos o dia escuro, 19 de maio de 1780, e no mesmo dia a lua à noite como sangue, né? Na noite seguinte ao dia escuro, a lua ficou como sangue. Depois, 13 de novembro de 1833, a queda das estrelas. Interessante que se você consultar essa data aí no Google, você vai perceber que essa queda das estrelas, ela foi numa intensidade que chama a atenção da ciência. Até hoje, estão estudando esse fenômeno, o porquê daquela intensidade. E tudo isso, queridos, contextualizando esse período do sexto selo que começou após a Reforma Protestante. Ou seja, estamos vivendo nos dias do sexto selo, como o pastor Acílio confirmou, não é isso? E aí termina com a pergunta, né, pastor? Pois não. Porque chegou o dia da ira deles. E quem poderá suster-se? O sexto selo termina com uma pergunta. Quem vai poder suportar esse grande dia da ira do Cordeiro? Verdade. E agora nós temos uns 4 minutos aí para falar do sétimo selo. Como é que é isso, pastor Acílio? Vamos ver? Próximo slide, portanto, o nosso último selo que é aberto. Você percebe aqui uma descrição que já está no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Existe ali um interlúdio no capítulo 7, depois vamos retornar a ele, no versículo 1, capítulo 8. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Essa é a única descrição que nós temos desse selo. Mas conforme nós vimos aqui, se essas profecias elas são historicistas, se cumprem durante a história até a volta de Jesus, entendemos aqui que este é o momento em que finalmente existe silêncio no céu. Por quê? Porque o próprio Salvador, o teu Criador, o teu Salvador, deixa aquele lugar em silêncio para vir aqui à terra buscar você, que se preparou, que está firme na palavra dele. É mesmo, pastor? Com certeza. Então, o que acontece? É interessante que entre o sexto e o sétimo selo, o sexto selo, Apocalipse 6, o sétimo selo, Apocalipse 8, nós temos Apocalipse 7, que é a visão do selamento do verdadeiro povo de Deus aqui na terra. Se Deus permitir, vamos ter uma live só para tratar dessa questão do selamento, não é isso? Então, por isso que a gente não vai poder comentar muita coisa hoje. Agora, esse silêncio no céu por meia hora,
Interessante. Aí nós temos várias possibilidades e todas elas bem-vindas, né? Mas a que eu mais assim acho que mais coerente é aquela questão de interpretar essa meia hora dentro do princípio dia-ano, né? Que em profecia, cada dia representa um ano. Novamente repito, vai chegar o momento que a gente vai explorar muitos períodos de tempo que o Apocalipse traz, e aí a gente vai estudar a fundo esse princípio dia-ano. Mas dentro do princípio dia-ano, como seria meia hora na profecia, né? Se um dia é um ano, 24 horas é 360 dias, 1 hora, 15 dias, meia hora, 7 dias e meio, mas o sétimo selo diz que é quase meia hora, então seria 7 dias. Nós acreditamos, queridos, que esses 7 dias é o tempo da volta de Jesus, com certeza, é o período onde Jesus estará se dirigindo aqui à terra, buscando os salvos, levando de volta para o céu, e há quem acredite que são 7 dias, porque todas as gerações de salvos, muitas delas, nunca guardaram o sábado na vida, já estou dando um spoiler aqui. Nunca guardaram o sábado, mas guardarão o primeiro sábado lá no céu. Agora, o que me encanta nessa visão, queridos, o que me deixa simpático, essa questão da meia hora, 7 dias, é justamente o que a gente encontra lá em Mateus 25, 31. Então, rapidinho aqui, 25, 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Presta atenção, a Bíblia está falando, todos os anjos com ele. Agora o sétimo selo está dizendo, houve silêncio no céu. Por que silêncio no céu? Porque todos os anjos deixarão o céu para acompanhar Jesus na sua segunda, linda, maravilhosa e poderosa volta, quando ele virá para buscar o seu povo. E eu quero estar nesse dia em pé, com os meus amigos e com você que está nos assistindo também. Amém? Amém. Então, por favor. Vamos sim, pela graça de Deus. Você é nosso convidado. Deus já marcou esse evento. Ele está aguardando você confirmar a sua presença para que finalmente possamos participar dessa que é a festa das bodas do Cordeiro. Amém. Deus seja louvado. Chegamos ao final desse estudo, portanto, dos 7 selos. Pela fé. Esse é o momento, então, que fomos dos dias de João até a volta de Jesus, aplicando biblicamente o princípio interpretativo do historicismo. Verdade. Que Deus nos abençoe a continuarmos nesse crescimento. Amigo Jefferson, muito obrigado pela sua presença. Um segundinho para ele, pastor Assírio. Isso, obrigado também por trazer para a gente aqui as suas reflexões, um material também bem elaborado. E eu queria que você também finalizasse aí e desse também a sua saudação e finaliza também esse ponto para a gente aqui. Bom, a gente tem que ter em mente que nós estamos vivendo os momentos finais, como vocês já disseram aqui. Temos que ler a palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela se interpreta. Não tem que depender só de nós aqui, desses estudos, mas vocês têm que ler em casa, pedir a orientação do Espírito Santo, que ele vai iluminar vocês. Querem ter as revelações? Leiam a palavra dele. É esse livro aqui, que contém a salvação. Amém. É esse livro que contém a esperança da vida eterna. Precisamos ler. Amém. Precisamos sair da zona de conforto e começar a estudar a palavra. Amém. Nesses momentos de pandemia, eu tenho aproveitado, porque nós estamos em casa, tenho trabalhado muito, mas tenho lido bastante a Bíblia e aproveitado para estudar mais. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, espero que nós possamos ter atingido aqui o objetivo de estudar. Como eu disse para o pastor, falar os 7 selos em 1 hora, a gente falou em 1h20 aí, ainda é muito pouco. A gente tem muitos detalhes que ficaram de fora aqui, fora. Mas espero que a gente tenha conseguido atingir aí o objetivo, que é de informar você e de mostrar o poder da palavra de Deus. Amém. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus vai fazer por nós. Amém. Maravilha. Pastor Dario também? Meus queridos, a Deus toda a honra, toda a glória. Cada vez que eu estudo as profecias do Apocalipse, a minha fé é fortalecida, sabe? O medo desaparece, a insegurança, e no lugar de tudo isso, vem uma paz, uma certeza, uma serenidade de que Jesus está no controle de todas as coisas. E muito em breve, essa pandemia vai embora, essa crise vai embora, a crueldade da raça humana vai desaparecer para sempre, e muito em breve estaremos para sempre com o Senhor no céu.
Amém? Muito bom, obrigado, Deus te abençoe. Vamos despedir, portanto, agora com a palavra de oração. Amém. Uma tarefinha de casa. Leia de antemão o capítulo 8 e 9, que vai ser o nosso assunto no próximo estudo, as 7 trombetas. Já faça essa leitura para a gente já se inteirar do assunto, conforme a gente chegar no próximo estudo, já estaremos mais ou menos em casa e prosseguiremos então com a recapitulação e aprofundamento. Amém. Convido você para uma palavra de oração. Querido Pai, nossa gratidão porque o Senhor conhece o futuro e nos revelou. Obrigado também porque o Senhor conhece especialmente o poder ilimitado da salvação. E o Senhor sabe que esse poder está disponível a cada pessoa que participou desse estudo. Amém. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a preparar o nosso coração para a Tua breve volta, entendendo os dias que estamos vivendo. Obrigado por esse estudo, continue conosco nesse projeto, nos despeça com a sua paz e proteção em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite e até a próxima.